Bom dia, vamos iniciar mais um estudo nessa manhã. A bibliografia é a mesma, Joana de Ângeles com Divaldo Franco, e o tema é muito interessante, são as dores da alma, né? E a Joana diz o seguinte, que as lesões da alma são mais mortificadoras, doem mais, são mais profundas, e não é qualquer bisturi, nem qualquer lente que vai enxergar, ela só é visível por dentro de nós mesmos. Nós é que temos que procurar a causa das nossas dores na alma. Ela diz o seguinte, que as lesões externas são de fácil cicatrização, enquanto aquelas que pulam no íntimo tornam-se de mais demorado curso. Por que as que estão dentro de nós são mais demoradas? Porque nós nunca achamos que as nossas doenças são causadas por nós mesmos. Nós achamos que as nossas doenças ou é externa, ou é motivo de alimento, ou outras coisas dessa natureza. Nunca pensam que nós mesmos estamos, né, causando intimamente essas dores da alma, que o médico não pode curar, só nós podemos. As doenças do corpo, os remédios, as pomadas, são fáceis de curar, mas as doenças da alma, nós é que temos que ser o nosso próprio médico. Procurar conhecer a causa das depressões, das tristezas, das mágoas. São tantas as coisas, formas que as dores da alma se manifestam que a gente nem lembra que a gente tem que olhar para dentro de nós. Isso é muito importante a gente lembrar disso. E a Joana fala disso com muita tranquilidade para a gente entender. Ela diz mais: banha-te nas águas da confiança em Deus. Olha, primeiro nós temos que acreditar em Deus, temos que ter fé. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador. Se um pai da terra, quando o filho está doente, procura um médico, dá um remedinho, como é que o nosso Pai que nos criou, que criou os nossos pais, não vai nos ajudar nos nossos momentos? O que acontece é que a gente sequer lembra que somos filhos de Deus. Sequer lembramos que nós temos essa essência divina em nós. E ela continua dizendo, confiança em Deus, da paciência, da humildade, do perdão e do amor. Nós não temos paciência com nada, nós somos muito impacientes, queremos tudo para ontem, não é mais nem para hoje, né? A gente implica, se você quer uma coisa e não conseguiu na hora, aí fica chateada, emburrada, reclama, briga, xinga, tudo isso vai nos machucando, né? Humildade, a gente nunca é humilde, a gente acha que a gente é o dono da verdade, nós sabemos tudo, nós temos que ser atendidos nas nossas mínimas vontades, né? E aí isso vai acabando, acumulando mágoas, tristezas em nós mesmos, né? Perdão e amor, uma palavra bonita de falar, meu amor, eu te perdoo. Mas quando é na hora mesmo de perdoar, nós não esquecemos. A gente fica sempre pensando como tirar uma casquinha, como vingar, ou então diz, eu perdoo, mas eu não quero te ver nunca mais na minha frente. E com isso, como a gente não perdoou de verdade, nós não nos libertamos daquela energia da raiva, do ódio que ainda está dentro de nós. Tudo isso nos prejudicando porque nós não fomos capazes de ter paciência, de sermos humildes e de amar e de perdoar. Ela continua dizendo, não permitindo que o ódio, o egoísmo, a revolta e a mágoa te macerem os tecidos da alma. Veja, se a gente não é capaz de praticar a paciência, a humildade, a tolerância, a gente vai acabar sendo envolvida pelo ódio, pelo egoísmo, pela revolta, as mágoas, que você fica o dia inteiro repetindo, mas fulano fez isso comigo, mas fulano fez isso comigo, mas ele não podia fazer isso, mas a pessoa foi grosseira comigo, eu confiava nela, né? E ela me decepcionou, e aí a gente fica remoendo aquela coisa dentro de nós. Vamos remoendo, vamos nos ferindo espiritualmente. As mágoas então são terríveis. Meu Deus, a gente não pode querer que o outro faça aquilo que nós queremos. A gente fica naquela coisa de querer exigir que o outro seja aquilo que a gente quer. A gente não é a mesma coisa para os outros também podem querer que nós sejamos aquilo que eles gostariam que nós fôssemos. E nós não somos.
Então é preciso que nós não deixemos que essas coisas atrapalhem a nossa vida, nos façam adoecer, nos façam um ser difícil de conviver no meio, na sociedade, na família, no trabalho, né? São coisas que nós temos que ter consciência do que estamos fazendo e de quem somos realmente. Ela completa assim: muitas enfermidades do corpo procedem do espírito, danificado pelos... vou repetir. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido de imperfeições morais. Olha para vocês verem. Então, as enfermidades, muitas vezes do corpo, né, procedem dessas enfermidades do espírito. Uma pessoa está com raiva demais e tem ódio demais, a pressão sobe, pode sofrer um colapso, uma coisa qualquer e morrer. Morreu de quê? Pressão alta. Mas o que causou a pressão alta? A raiva, o ódio, a vaidade, né? Então, gente, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente muitas vezes pensa que o outro que é culpado, mas não, somos nós mesmos que não temos um pingo de tolerância, de humildade, de procurar olhar para dentro de nós mesmos, de amar a gente, né? Se a gente não é capaz de amar a gente, é difícil amar o irmão, né? E ela fala então que essas imperfeições que estão em nós, né? O ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, tudo isso são males que podem causar danos gravíssimos à nossa alma. E as consequências são externadas no nosso corpo realmente. Você passa a não alimentar direito, você passa a beber demais, a fumar demais, a ter ódio demais, a ter inveja demais, a desejar mal os outros. Tudo isso são alimentos, são ácidos, são venenos que nós armazenamos dentro de nós, nos impedindo de sermos felizes, sadios e alegres. Terminando, ela diz o seguinte: cuida dos equipamentos internos, resguardando-os da agressão contumaz, do vício e da irresponsabilidade. Primeiro, nós temos que lembrar que o nosso corpo, né, é instrumento de trabalho do nosso espírito. É através do nosso corpo que a gente fala, que a gente comenta, que a gente expressa as nossas emoções, os nossos sentimentos. Se nós não tivermos cuidado conosco, com o nosso eu espiritual, dificilmente a gente tem uma vida externa sadia, tranquila, calma. Vai depender, o remédio não está nas farmácias, o remédio está em nós. Vamos, gente, nessa semana, olhar quantas coisas têm nos acontecido, né? Problema de dores de cabeça sem parar, problemas de mal-estar, de enjoos, de não sei mais o que. São tantas coisas externas que são manifestadas. A gente fala, não sei o que está me acontecendo, eu não comi nada que me fez mal, hoje eu não bebi nada, eu não fumei tanto. Mas aquilo já está armazenado há muito tempo dentro de nós, os nossos vícios, as nossas fraquezas. Vamos pedir a Jesus que nos dê coragem de olharmos para dentro de nós mesmos, de identificarmos os nossos vícios e termos lucidez para definir realmente o que precisamos fazer para termos uma vida sadia, uma vida alegre, e lembrando que nós somos filhos de Deus, do nosso Pai Criador, e que Ele não nos deseja mal nenhum. Ele nos dota de todas as condições necessárias para vivermos em paz, felizes e sadios do corpo e do espírito. Tenha uma boa semana, que Jesus abençoe a todos, né? E que nós possamos, na próxima semana, estar aqui novamente, se assim for da vontade do Pai. Fiquem com Deus.